Sem dúvidas, Fate é uma franquia de muito sucesso que chama muita atenção de muitas pessoas há muito tempo, por conta dos diversos animes de altíssima qualidade que a franquia vem trazendo consistentemente com o passar dos anos. O que por algum motivo poucos sabem é que Fate não é uma franquia de animes, é uma franquia de jogos. E por consequência, mesmo você começando pelos Fates ideais para se começar, que no caso são Fate Stay Night e o Fate Zero, você ainda vai ficar sem saber um monte de coisa. Então hoje, além de introduzir a franquia de Fate para quem não conhece nada sobre Fate, mas tem interesse a respeito, eu vou explicar coisas fundamentais sobre Fate que não foram mostradas no anime e vão ser úteis para todo mundo. Tanto para quem viu todos os animes de Fate, quanto para quem não viu nenhum ainda. As propostas de Fate, pelo menos dos primeiros Fates, são muito simples de entender. De tempos em tempos, numa certa cidade do Japão, uma guerra do Santo Grau acontece. Guerra essa onde 7 magos invocam 7 servos lendários, de classes diferentes, pra lutar entre si numa espécie de Battle Royale. Dá pra dizer até que Fate é pai do Fortnite. Mas diferente de Fortnite, que é um jogo eletrônico de videogame, em teoria, no universo de Fate, essa guerra é pra valer. Ela se passa no mundo real. Claro que isso deixa a história muito divertida, principalmente pra quem gosta de luta, mas a nossa perspectiva muda dependendo do anime que a gente começa. O Fate Stay Night, ele é muito mais frenético, mas ele, te joga de paraquedas lá do alto e você cai junto com o Emi Ashiro, que é o protagonista da história, sem entender absolutamente nada do que tá acontecendo ali. Você só acha muito legal, porque é muito bem feito, é bem frenético desde o começo, né? Então, por mais que eles te deem muita informação com o passar dos episódios, só pela lutinha já prende muita gente mesmo assim. Porém, se você quiser entender melhor como as coisas funcionam, você precisa começar pelo Fate Zero. É no Fate Zero que a gente é introduzido devidamente à Torre do Relógio, é no Fate Zero que a gente é introduzido melhor ao sistema de comandos, porque no Fate Stay Night a gente não consegue entender direito como é que funciona. Eles deixam muito mais claro o que é necessário para invocar os servos lendários e as diferenças dos poderes dos servos, né? Enfim, é muito interessante, mas mesmo o Fate Zero falha miseravelmente, assim como todos os outros Fates que vieram depois de Fate Stay Night, em explicar um negócio fundamental, que é como carambas a Guerra do Santo Grau acontece. Eles escolheram usar suspensão de descrença em todos os animes da franquia, o que na minha cabeça não faz nenhum sentido, porque o Grau, tanto no final de Fate Zero quanto no final de Fate Stay Night, aparenta ser uma entidade maligna no final das contas. Da mesma forma que você vai pra Fate Apócrifa, você vai pra Fate Grand Order, você vai pra qualquer outro anime de Fate, sendo spin-off ou não, e a Guerra do Santo Grau funciona de maneiras completamente diferentes da original. E você não sabe o porquê carambas isso tá acontecendo. Sendo que tudo que eu expliquei pra vocês até agora faria muito mais sentido se a gente soubesse pelo anime que, no universo de Fate, o Santo Graal não é um objeto criado por Deus. Muito pelo contrário, foi um artefato criado artificialmente por uma família chamada Iceburn e realizado posteriormente por 3 famílias nobres de magos que se uniram naquela região ali do Japão para fazer uma espécie de ritual proibido a fim de alcançar a verdade ou a essência do mundo, conhecida como Akasha, em especial para conseguir recuperar uma magia muito importante para a família Iceburn, que para quem não lembra é a família da ilha. E perdeu a terceira magia por motivos que não cabe a mim explicar nesse vídeo aqui pra vocês. E a partir disso, todos os problemas de todos os Fates começaram a acontecer. Porque é óbvio que brincar de Deus não ia funcionar como os seres humanos gostariam. E aí, todas as desgraças que acontecem, incluindo no último Fate, cronologicamente falando, que é o Fate Grand Order, começam a acontecer. E falando em cronologia, depois desses eventos que eu acabei de narrar pra vocês, a primeira guerra que foi mostrada pra gente em anime foi a guerra que a gente presencia em Fate Zero. E é engraçado porque, mesmo as pessoas sabendo que é importante esse contexto prévio todo que eles dão nos primeiros 3, 4 episódios de Fate Zero, muitas pessoas não conseguem tancar Fate Zero por ter muito diálogo. Mas essas pessoas acabam perdendo toda a parte pop que vem depois. Porque uma hora o Battle Royale começa a acontecer e uma sequência absurda de lutas de pessoas muito brabas começa a acontecer o tempo inteiro. Você tem o Alexandrão, um dos melhores riders de todos os animes de Fate, personalidade incrível, um fantasma nobre absurdo, lutando com Gilgamesh de uma forma épica, desencadeando eventos que vão ser muito importantes pra entender El Meloy depois, que é um spin-off de Fate, enfim. Isso porque eu não falei do pai do Emiya, que é um protagonista absurdo. Ele é Edzão, mas ele tem um bom motivo pra ser Ed daquele jeito, e ele é muito B10, por mais que ele não seja um mago muito capacitado. Eu gosto muito mais dele do que do Emiya. Eu gosto muito mais da mulher dele também, do que da Ilha, que é a irmã do Emiya. E, gente, o final de Fate Zero é desesperador.
desesperador. E explica muito bem o passado do Emiya e o passado da Sakura, que vai ser uma das principais protagonistas de Fate Heaven's Feel. Porque pra quem não sabe, o material original de Fate Stay Night é uma visual novel. Ou seja, a cada escolha que você faz, a rota do jogo pode mudar. Sendo que em Fate Stay Night você tem 3 rotas diferentes com finais diferentes pra seguir. E eles fizeram questão de adaptar as 3 rotas pra gente em anime. A primeira rota de Fate Stay Night, que é o menos conhecido, menos popular, porque é feito pelo estúdio Jin, é a rota da Saber, que é uma das personagens mais icônicas da franquia toda. A segunda rota foi adaptada no Fate Stay Night UBW, que é o mais famoso de todos, e só tem esse nome por causa do que acontece no final do anime com o Archer fazendo aquele encantamento absurdo lá contra o Gilgamesh. Gente, nossa. E é uma rota mais focada na Rin. E por último, pra variar, a gente tem a rota focando na Sakura, que foi adaptada numa trilogia de filmes conhecida como Fate Heaven's Feel. Ah, Vitor, então eu posso escolher um e não assistir os outros? Pode. Só que se você fizer isso, você vai acabar perdendo muita coisa, porque os eventos mudam conforme a rota. Da mesma forma que o interesse romântico do protagonista muda também conforme a rota. Então dá pra tratar como histórias à parte, por mais que eles contem basicamente a história do Emiya, de formas diferentes, com finais diferentes no final das contas. É um tipo de narrativa que até hoje é considerado incomum, porque as pessoas não estão nem aí pra visual novel, mas depois que você entende a dinâmica, acaba ficando muito mais interessante, porque um anime completa o outro. Mas enfim, eu acho que já deu pra entender o porquê que as pessoas gostam tanto dos animes de Fate, o bem que isso faz pra franquia de jogos de forma geral, e o porquê que Fate continua sendo adaptado em anime mesmo quando não faz parte do cânone da obra. Ah, Vitor, então tudo que vem depois de Fate não é canon? Não é verdade. E essa é uma confusão muito comum que as pessoas acabam fazendo. Assiste o Fate Zero, Fate Stay Night e depois assiste pela ordem que você quiser. Você até pode fazer isso e se dá bem, mas é muito mais complicado de entender Fate do que pode parecer no primeiro momento. Eu vou ter que fazer um vídeo à parte explicando pra vocês direitinho essa teia maluca que o Nasoverso acaba virando, mas por agora vale a pena dizer pra vocês que a franquia de Fate é basicamente um multiverso. Então, as 5 primeiras guerras do Santo Graal são diretamente conectadas uma à outra. Nesse meio do caminho, alguns Fates vão estar conectados à história de Fate Zero, outros Fates vão estar conectados a Fate Stay Night, boa parte deles acaba ficando, de certa forma, de forma direta ou indireta. Daí, numa realidade paralela da terceira guerra do Santo Graal, que a gente não viu em anime, acabou saindo a história de Fate Apócrifa, que se passa entre Fate Zero e Fate Stay Night. E o último que vale a ser citado é Fate Grand Order. Porém, Fate Grand Order é o mais complicado de todos, porque ele se passa, em teoria, no mesmo ano em que aconteceu a Guerra do Santo Graal em Fate Stay Night. Porém, Fate Grand Order se passa numa realidade alternativa onde a primeira Guerra do Santo Graal nunca aconteceu em primeiro lugar, mas por algum motivo, a humanidade tá pra ser extinta. E isso tem a ver com a Guerra do Santo Graal. Só que Fate Grand Order tem um próprio multiverso e a própria cronologia bugada, então não vale a pena mencionar pra vocês nesse vídeo aqui. Então, o centro da história de Fate tá nesses 3. Fate Stay Night, Fate Apócrifa e Fate Grand Order. Todo o resto vira uma teia em volta desses 3. Mas enfim, qualquer dia desses eu me mato, viro 55 noites pra elaborar um roteiro decente pra vocês, explicando tintim por tintim a cronologia de Fate, que é uma bagunça completa. Isso porque eu só tô levando Fate em consideração. Se eu botar a cara no Kyokai e Tsukihime no meio, a bagunça aumenta ainda mais. De todo modo, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham, não esqueçam de deixar o like, porque eu com certeza vou trazer mais vídeos de Fate pro canal, especialmente nesses próximos meses, com um crossover que vai ter entre Fate e Honkai Star Rail. Eu tô animadíssimo, porque eu jogo Honkai Star Rail e a Saber, gente, meu Deus do céu, que boneco legal! Forte abraço e até a próxima.